A outra classe que a gente tem dos plateumintos é a classe dos trematódios. Esses indivíduos, eles já são parasitas. Então, são indivíduos que vão viver, né, no interior ou no corpo de um hospedeiro. Os trematódios, eles têm como característica a presença de ventosas. Então, essas ventosas, elas vão ajudar esses seres a se fixar no corpo do hospedeiro. Então, como se fossem aqueles desentupidores de pia ou aquelas estruturas que a gente coloca para grudar na parede, né? Então, a ventosa para ficar grudado mesmo. A maioria desses trematódios, eles são hermafroditas, então, né, eles conseguem produzir tanto a célula reprodutora masculina quanto a feminina. Na época da reprodução, a fecundação desses indivíduos acontece dentro do corpo deles, então a gente fala que é uma fecundação interna, né, ocorre dentro do corpo do animal. E o desenvolvimento ele é indireto. O que quer dizer isso? A gente tem vários tipos de desenvolvimento, mas eu vou simplificar agora só para a gente entender. O desenvolvimento direto é aquele que o indivíduo já nasce com as características de um indivíduo adulto. A única modificação que ocorre é que ele vai aumentar o tamanho. Então, no nosso caso, por exemplo, nós temos um desenvolvimento direto. A criança, quando nasce, ela já tem, né, todos os membros formados, então ela só vai aumentar o tamanho. No caso do desenvolvimento indireto, antes do indivíduo adquirir as características de um adulto, ele tem uma fase preliminar ou fases preliminares. Essas fases, no reino animal, a gente tem fases de larva, a gente tem formas de pulpa, né? A gente tem uma série de formas anteriores à forma adulta. Então, no caso dos trematódios, o desenvolvimento ele é indireto. O que quer dizer isso? Antes do indivíduo adquirir, né, as características de um indivíduo adulto, ele passa por uma ou mais fases larvais. E a gente vai ver alguns exemplos aqui. E aí, eu vou mostrar esse exemplo para vocês usando as doenças, tá? Aqui no caso, está mostrando para a gente um ciclo de vida do Esquistossoma mansoni, que é o plateuminto, que é um verme responsável por uma doença que a gente chama de esquistossomose ou barriga d'água, tá? Então, o que acontece aqui neste ciclo de vida? Uma pessoa, ela entra num curso d'água e esse curso d'água, ele apresenta caramujos, moluscos lá, tá? Esse molusco aqui, ele geralmente ele é de um gênero só, que a gente chama de gênero Bionfalaria. Então, as larvas, elas estão dentro do caramujo. E aqui, ó, segunda fase, então aqui saem as cercárias, que são essas larvinhas que ficam, né, tem esse formato de seta. Por quê? Essas larvas, elas conseguem penetrar na pele e cair na corrente sanguínea do indivíduo. Então, tem até um ditado que fala assim: nadou, coçou, pegou. Isso referente à esquistossomose. Quando esses parasitas, né, entram no corpo do hospedeiro, ele está contaminado. Então, os indivíduos vão ficar, né, lá na região intestinal. Aqui nós temos o macho, que é esse mais gordinho aqui, e a fêmea, ela fica nesse poro, nesse canal aqui, encaixado, tá? Então, o macho e a fêmea no intestino, eles começam a reproduzir, a colocar ovos. E aqui a gente tem as ventosas que eu falei para vocês, que vai ajudar esses seres a se fixarem no corpo, no caso aqui, na parede intestinal do hospedeiro. Quando esses indivíduos, macho e fêmea, cruzam, eles botam ovinhos. E aí esses ovinhos saem nas fezes. Quando esses ovos, né, eles caem na água,
eles vão eclodir. Então vai sair uma larva daqui de dentro, que a gente chama de miracídio. Então essa é a primeira fase de vida livre, ou o primeiro tipo de larva. Esse miracídio, dentro da água, ele vai nadar e vai procurar o caramujo do gênero Bionfalaria para ele se abrigar aqui dentro desse caramujo. Dentro do caramujo, esse miracídio ele vai sofrer modificações e depois que essas modificações já foram feitas, ele vai sair do caramujo em forma de cercária. Então, quando eu falo lá que o desenvolvimento é indireto, aqui eu tenho duas fases larvais. Uma fase de miracídio, que é quando ele sai dos ovos, e uma fase de cercária, que é quando ele é capaz de contaminar o ser humano. Tá ok? No caso aqui, a gente vê, né, que o Schistosoma mansoni ele passa por dois seres vivos. Quando isso acontece, ou quando a gente está analisando um ciclo de vida, a gente sempre tem que buscar identificar quem são os hospedeiros, se existe mais de um hospedeiro e se existir, quem são. Porque a gente pode classificar esses hospedeiros. Né? Então, enquanto o indivíduo está em fase de larva, eu falo que eu tenho um hospedeiro intermediário, que nesse caso aqui é o caramujo, né? Então, miracídio e cercária são larvas, e são as fases de vida do Schistosoma mansoni que vivem dentro de um caramujo. O que é um hospedeiro definitivo? O hospedeiro definitivo, geralmente, é um animal vertebrado. Nem sempre, tá? Mas geralmente é. E no hospedeiro definitivo, a gente vai encontrar a forma adulta dos vermes. Então, onde que eu encontro macho e fêmea adulta? No ser humano. Então, o ser humano é o hospedeiro definitivo. Aonde eu encontro a forma larval do Schistosoma mansoni? No caramujo. Então, o caramujo é o hospedeiro intermediário, tá? Então, a gente sempre tem que observar isso para determinar quem é o hospedeiro definitivo e quem é o hospedeiro intermediário. Pessoas com esquistossomose ou barriga d'água, né, elas vão apresentar diarreia, podem apresentar quadros de febre, elas vão ter, às vezes, complicações no fígado e no baço, então isso causa um aumento grande no volume abdominal, então por isso que as pessoas chamam de barriga d'água, porque a pessoa fica barriguda, né? E aqui no caso, quando a gente vê, por exemplo, documentários ou imagens de tribos africanas que estão isoladas, a gente sempre vê pessoas muito magras, mas com uma barriga, né, grande. Isso indica que aquela pessoa pode estar com alguma verminose, entre elas a esquistossomose ou barriga d'água, tá? Para eliminar essa doença, o que teria que ser feito? E tem uma medida profilática, que são medidas que a gente toma para evitar a doença, que ela vai servir praticamente para todos os parasitas, todos os vermes, que é o saneamento básico. Saneamento básico é tratamento de água, tratamento de esgoto e coleta de lixo. Então, se uma pessoa contaminada com esquistossomose não tem rede de esgoto, provavelmente ela vai defecar perto de um curso d'água, né? E esse curso d'água ele vai ser usado, por exemplo, para as pessoas usarem como recreação, as pessoas usarem essa água para irrigar plantações, para a pessoa tomar água, lavar roupa. E aí quando ela entra nessa água, ela vai acabar sendo contaminada, porque as fezes com os ovos acabam caindo na água, vão para o caramujo, sofrem a modificação e contaminam o hospedeiro. Tá? Então, neste caso aqui, o saneamento básico é importantíssimo, assim como o tratamento dos doentes. Não adianta eu ter, pessoas doentes, porque elas são um foco, de transmissão aí da doença. A outra classe que a gente tem
dos plateumintos é a classe dos cestoides. Tá? Também são animais parasitas, também vivem no corpo de outros seres, né, que a gente chama de hospedeiros, e esses animais têm um corpo muito alongado, tá? E achatado, como é a característica dos plateumintos. Tá? Então eles vivem principalmente no intestino de alguns animais, e esses animais, diferente dos outros plateumintos, eles não têm sistema digestório. Eles se alimentam como? Eles vão absorver os nutrientes que estão ali disponíveis no intestino. Então o hospedeiro faz o trabalho da digestão. Quando os nutrientes chegam no intestino, ao invés do hospedeiro conseguir absorver todos os nutrientes, o cestodes, eles vão acabar absorvendo parte desses nutrientes. Tá? E um dos cestodes mais conhecidos é a tênia. Né? A tênia é esse bichinho aqui. Ó. Ele tem as ventosas que vão ajudar ele a se fixar na parede do intestino. Tá? Aqui no caso, essas divisõezinhas aqui, ó, a gente chama de proglótide. Quanto mais próximo da cabeça tiver, a gente pode falar que o proglótide está imaturo, ou seja, ele ainda não está pronto para fazer a fecundação. E olha só que legal, ele é um hermafrodita. Em cada proglótide eu tenho o ovário e os testículos. Então aqui dentro vai ocorrer a fecundação. Imagina esse monte de proglótides amadurecendo e todos eles fazendo a fecundação. Né? Então, cada proglótide desse aqui vai ter vários ovinhos, o que aumenta muito a taxa de reprodução desses seres. Tá certo? A gente tem dois tipos de tênia. A gente tem uma tênia que a gente chama de tênia solium e a outra tênia que a gente chama de tênia saginata. Esses dois tipos são parasitas, tá? do homem. A tênia solium, ela é encontrada ou ela é transmitida pela carne de porco. E a tênia saginata, ela é transmitida pela carne de boi. A diferença entre elas é que, além de ventosas, a tênia solium ainda tem ganchos. E esses ganchos também vão aumentar a fixação desse ser no intestino do ser humano.